defesa da fé, sobre as doutrinas da graça, não é, da palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos trouxe essa advertência, mostrando que nós devemos estar prudentes, atentos contra os ataques da serpente, que tenta apresentar um outro Jesus Cristo, do qual é diferente dos da Sagrada Escritura, como ele diz na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, o 3 e o 4. Nós estamos vendo sobre a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, que Deus é quem preserva os seus eleitos, Ele é quem chama e Ele é quem garante a firmeza deles em Cristo até o último dia. E nós temos visto que no artigo 5 dos cânones de Dort, as consequências dos graves pecados. Vimos que os crentes, eles podem cair em pecados, e não só nos pequenos pecados, mas nos graves pecados. E nós estamos vendo agora as consequências destes graves pecados. Vimos as consequências deles em Davi, vimos as consequências deles na vida daquele jovem de 1 Coríntios 5, que estava tendo relação sexual com sua madrasta. E agora vamos ver o pecado grave do apóstolo Pedro, que foi negar Jesus Cristo 3 vezes. E o artigo 5, que fala das consequências desses graves pecados, diz: eles, no entanto, por causa desses pecados grosseiros, ofendem profundamente a Deus, tornam-se culpados de morte, entristecem o Espírito Santo, suspendem o exercício da fé, ferem gravemente as suas consciências e algumas vezes perdem o senso do favor de Deus, até que voltem ao reto caminho, sinceramente arrependidos, e a face paternal de Deus volte a brilhar sobre eles. Falando do pecado de Pedro, Pedro, de certo modo, foi entregue também a Satanás para ser tentado. Nós vimos que aquele jovem de Coríntios foi entregue a Satanás para que a carne fosse destruída, mas o espírito salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Jó, ele foi entregue a Satanás, mas não como castigo para puni-lo dos pecados que ele houvera cometido, porque o próprio Deus disse que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então ele tem um testemunho do próprio Deus, mas Deus o entregou a Satanás para prová-lo e para mostrar a ele coisas grandiosas, das quais ele ainda não conhecia. Davi, nós vimos que ele pecou por negligenciar, né, os seus compromissos diante de Deus e por ficar observando aquilo que não lhe pertencia. Ele se entregou à vaidade, se entregou à lascívia. E agora nós vamos ver que Pedro foi entregue a Satanás por um motivo. Mas antes, vamos analisar direitinho e descobrir juntos qual foi esse motivo. Olha só, Jesus Cristo diz assim para Pedro, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, do versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Primeiro vamos entender aqui. Satanás chega para Jesus Cristo, como foi com Jó, e diz: Senhor, deixa eu provar Pedro, deixa eu passar Pedro na peneira. Aí Jesus Cristo revela
para Pedro e para os outros discípulos, porque quando ele diz assim, vos reclamou, ele está colocando os outros também. Todos iam ser peneirados. Eu quero saber dos irmãos, Jesus Cristo permitiu ou não? O que é que vocês acham? Permitiu. Aí quando forem falar, falem no microfone. Vai falar, irmão? Pode falar. Permitiu sim, e tem uma. Os outros tinham opção. Pedro não podia negar, não podia deixar de negar. Porque se ele não fizesse o que tinha que fazer, negasse a Cristo, Cristo estaria mentindo. Portanto, Pedro, de toda maneira, ele tinha realmente que fazer aquilo que ele fez. Porque Pedro dizia, eu não nego. Aí Cristo disse, você nega. Então, quem é que vai agora prevalecer na sua palavra? Mas eu acho que, como eu falei, não poderia negar, mas também não pode tirar a responsabilidade dele, né? Oi? Não poderia já negar, mas também não poderia tirar a responsabilidade dele do pecado. Não, então, não foi que Cristo que forçou ele a negar, foi o pecado dele que negou, mas Cristo, conhecendo o pecado dele, revelou, você vai negar, e ele não acreditou. Mas veja, aqui, a prova de que eles foram entregues para serem peneirados, é o que Jesus Cristo diz depois. Diz, eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Ou seja, quando isso acontecer, vai ser um abalo tão grande, que você vai negar a fé, você vai perecer, você vai perder aí tudo o que você tem até hoje, você vai para o inferno. Mas, como um crente genuíno, sincero, aquele que tem a fé em Cristo não se perde, então ele não se perderia. Mas por quê? Por que Pedro não se perdeu? Pode falar no microfone, viu? Sim. O texto aqui que nós estamos lendo, traz alguma pista do porquê ele não se perdeu? Eu, porém, roguei por ti. Eu intercedi por você. Eu intervi. E por isso você não vai se perder. Porque senão sua fé ia desfalecer. Então, o que Cristo diz aqui é isso, não é? Essa revelação. Mas, irmãos, lembram que Jesus Cristo mandou os apóstolos vigiarem, especialmente Pedro, Tiago e João, que estava mais próximo dele. Fiquem aqui perto, que eu vou ali orar. Vigiem comigo, orem comigo. Lembram disso? Por que Pedro não vigiou? Pode falar no microfone, viu? Ela também está dizendo por causa da carne, o irmão por conta do pecado. Mas que pecado especificamente? Satisfazer a si próprio, como o próprio corpo, né? E no pecado, a carne, ele não estava pronto. E a carne nos leva a pecar. Se não tivermos cuidado, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles. Foi o pecado da soberba, da arrogância, do orgulho. Veja só o que Jesus Cristo diz, não é? No Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, do 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que Pedro não conseguiu vigiar nenhuma hora com Cristo? Por que ele fracassou nesse cuidado? Pode falar, Carlos. Fica um... E a prova disso está aqui, veja.
o texto onde Jesus Cristo diz, Satanás vos peneirou para, ou vos me pediu para peneirar vocês como trigo. Quando Jesus Cristo diz isso a Pedro, Pedro diz, não, mas eu não vou te negar. A continuação, né, que ele diz assim, ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí veja o que Pedro diz, mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Pedro aceitou isso? Não. Sabemos que não. Ele disse, de jeito nenhum, Senhor, eu te negarei. Aí o Senhor vai negar. Ele disse, não nego, Senhor, ainda que todos aqui, todos esses te neguem, eu não. Se for necessário, eu vou para a morte, mas eu não te nego. Essa autoconfiança, essa segurança inconsequente, foi o que derrubou Pedro. E Pedro não vigiou, porque ele já se achava pronto, irmãos. Ele achava que não precisava orar, ele achava que não precisava vigiar, porque ele já estava pronto. Aí ele deu mais atenção aos olhos pesados de sono do que a responsabilidade de vigiar. Para que eu vou vigiar se eu sei quem eu sou? Para que eu vou vigiar se eu tenho certeza que eu não nego Ele? Eu sei que eu estou disposto a morrer por Cristo. Ele estava ou não estava disposto? Estava. Ele enfrentou um bando de soldados com espada só. Quem é que em sã consciência faz um negócio desse? Chega um monte de soldados, todos armados. Quando prendem Jesus, Pedro puxa da espada e no pescoço do soldado. E ele se esguiva, arranca a orelha. Jesus Cristo coloca num lugar, repreende Pedro. Mas observa a coragem de Pedro. Só que Pedro achava que ia proteger Cristo, que tinha essa capacidade. Quando Cristo disse, não quero esse tipo de ajuda não. Pode colocar a espada na bainha de volta. E Jesus Cristo se entrega àqueles homens, Pedro se frustra, aí o medo vem, diz, pronto, está tudo perdido. O nosso mestre agora vai ser preso, vai passar por tudo que a gente já sabe que ele vai passar, e aí ele desespera, estou sozinho, não tenho mais em quem me apoiar, e sai correndo. E todos correm e fogem, e deixam Jesus só. Mas por quê, irmãos? Porque Pedro se achava pronto, do mesmo jeito que será conosco. É isso. Sem se humilhar, sem reconhecer que não podem. Quanto mais. É. 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 Não, e olha, o problema está todo aí. Sabe por que a gente não ora o tempo todo? Sabe por que a gente não vigia? Sabe por que a gente não jejua? Sabe por que a gente não se cuida? Porque a gente tem esse espírito de Pedro, de achar, não precisa. Jesus diz, precisa. A gente diz, precisa nada. Até agora eu não caí. Tá bom? Então, é um perigo. Pedro caiu por causa dessa autoconfiança dele. Veja como foi a queda de Pedro. Na terceira vez que perguntam se ele conhecia Jesus, olha o que diz em Marcos 14, do 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse, agora imagina a cena, ela vai passando, aí olha, fixa os olhos em Pedro, né? Vixe, essa mulher parece estar me conhecendo. Aí já começa aquela angústia. E a criada do sumo sacerdote, a quem Jesus Cristo estava respondendo lá embaixo, ele diz, pronto, se ela for lá e me denunciar, o que será de mim? E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Mas ele o negou, dizendo, não conheço, nem compreendo o que dizes.
e saiu para o alpendre e o galo cantou. Mas irmãos, não foi simples assim não. Na terceira vez, Pedro queria provar que eles estavam enganados e que Pedro de fato estava dizendo a verdade, que não conhecia Jesus. Veja só a forma enfática agora que Pedro nega. E a criada vendo, tomou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Jurando falso, hein? E olhe, o juramento, Jesus Cristo desfez todo o juramento inválido. Os discípulos já sabiam. Não se podia jurar pelos pais, não podiam se jurar pela terra, não se podia jurar pelo templo, pelo gasofilácio, não se jurava por nada, só se podia jurar em nome de Deus, perante juízo. Pedro usa esse juramento, invoca o Deus Altíssimo para dar provas de que não conhece esse homem e pragueja, como quem diz: quero ver agora eles não acreditarem em mim. Aí o galo canta, não é? E ele é consumido ali de tristeza, ele sofre muito por causa disso. Todo pecado grave, ele começa aos poucos. O pecado de Davi começou com Davi se ausentando da responsabilidade de ir para a guerra, ficando ocioso no palácio, olhando para a mulher, e aos pouquinhos depois ele se torna o assassino que se tornou, e sofre o que sofreu. Aquele rapaz que teve relação com a esposa do pai, não foi de uma hora para outra, também certamente foi aos poucos que ele foi se desviando, deixando acontecer. E o de Pedro também. Veja só, Lucas, capítulo 22, do 54. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E como era que Pedro seguia Jesus? De longe. Pedro, ele quis estar o mais longe possível. Ele amava tanto Jesus, ele estava tanto curioso, tão curioso para saber como aquilo ia se desenrolar, que ele não podia ignorar. Ele queria saber o que estava acontecendo. Mas o quanto mais de distância ele desse de Jesus, para ele mais segurança seria. E esse foi um grande erro de Pedro. Começou a seguir de longe. Mas, é lógico, nós sabemos que o outro erro foi não vigiar. O outro foi se achar confiante demais. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Outro pecado, se assentou na roda dos escarnecedores, seguindo de longe. Quando você segue Jesus Cristo de longe, você segue o diabo de perto. Quando você se afasta do povo de Deus, da igreja, você se aproxima do povo perverso do mundo, que não tem responsabilidade e interesse nenhum por Cristo. Pedro se distanciou de Cristo, se aproximou dos escarnecedores. E aí as coisas vão piorando. Pedro negou, jurou e praguejou, não é? Como nós vimos. E aí? E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Aquela arrogância de Pedro: não te negarei nunca, nisso jamais vai acontecer, eu morro, todos aqui podem te negar, mas eu não te negarei. Jesus Cristo disse: Pedro, tu vai ser mais rápido que o galo da madrugada. O galo não vai conseguir cantar 3 vezes, tu já vai me negar 3 vezes. Quando o galo cantar 2, tu já vai ter me negado 3 vezes. E aí Pedro se lembra disso e desatou a chorar. Por que Pedro não teve o mesmo fim de Judas? Judas também se arrependeu, correu, pegou as moedas, jogou, não quis saber mais daquele dinheiro. Por que ele não teve o mesmo fim de Judas?
Isso, só por isso. Eu roguei por ti para a tua fé não desfalecer, porque ele era um escolhido. Quando você se converter, se fortalece os teus irmãos, é depois da restauração. É, que é a conversão. Ou seja, você se arrepende e muda de vida. Judas se arrependeu e piorou de vida. Pensou na morte e não na vida. Mas veja só, as consequências. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Imagine, irmãos. Imagine a quem ele amava, a ponto de dar a vida, que de fato era assim, porém, ele ia negar, e Jesus Cristo deixou claro. Mas ele, depois que nega as 3 vezes que o galo canta, e ele olha para baixo, está Jesus todo desfigurado, fixando os olhos em Pedro. Ele só não cometeu suicídio ou enlouqueceu, porque de fato Jesus Cristo rogou por ele. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então, o que é que eu quero que os irmãos vejam aqui? Primeiro, nós precisamos saber que a qualquer momento a gente pode cair, e feio. Tendo essa consciência, a gente vai estar sempre prudente. Será que essa pessoa que está se aproximando de mim, será que essa conversinha aqui não está querendo me iludir? Será que... Então você vai estar pronto. Não vai viver também paranoico, não. Mas você vai sentir o cheiro de longe da malícia, da maldade, do perigo, porque você vai estar vigilante, sabe? Então você, qualquer coisa que vier para você, você passa logo sobre as 3 colunas da reforma protestante, as 5, não é? Sola graça. Opa, peraí, isso daí está ferindo a graça de Deus? Opa, isso daí está ferindo somente a fé? Isso daí está ferindo somente Cristo? Isso está ferindo só a Deus a glória? Isso está ferindo somente as Escrituras? Então, qualquer coisa que vier, você, opa, isso está estranho. E aí você vai se precavendo. Agora, vigiar e orar muito, não é? Isso é vigiar. Justamente. Então, meus irmãos, vamos ficar por aqui, certo? Porque na próxima oportunidade que Deus nos der, na semana que vem, a gente vai ver a restauração de Pedro, como Jesus Cristo restaurou Pedro, certo? Porque ele ficou muito amargurado. Inclusive, outra consequência foi ele abandonar o ministério. Ele estava lá reunido com os discípulos na igreja, que era uma casa. Dá um desânimo nele. Ele diz: não, vale mais a pena não. Quem sou eu? Eu pensei que eu era alguma coisa. Eu sou um sujo, eu não tenho dignidade de estar neste reino, nesta fé. Quer saber? Eu vou pescar. E voltou para a vida antiga dele. Aí Jesus Cristo entra em cena para restaurá-lo. Por quê? Porque a perseverança dos santos é a perseverança de Cristo pelos santos. E aí Pedro volta completamente outro, a ponto de morrer por Cristo, como relata a história, crucificado de cabeça para baixo. Não é? Disseram: sua esposa vai ser crucificada se você não negar. Ele não negou, por mais que ama a esposa. Disseram: você vai ter o mesmo fim dele. E quando foram crucificar, ele disse: eu não tenho essa dignidade de morrer como meu mestre. Não, me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim conta a história que eles... Então, ele foi restaurado de fato. Agora, não porque ele é forte, preparado, capaz, mas porque Cristo transformou e trabalhou a vida dele. Alguma dúvida, irmãos? Ixi, aí é que é. Com certeza. É verdade. Então, irmãos, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais essa oportunidade. Não é? Jamile, nos conduz a Deus em oração.